Graça e paz, irmãos, uma abençoada noite a todos vocês. Vamos orar para iniciar esse nosso momento juntos aqui. Nosso Deus, nós voltamos, Senhor, à Tua presença, te pedindo renovar de forças sobre as nossas vidas e te agradecendo porque temos a certeza de que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por essa ajuda, obrigado por esse cuidado. Obrigado porque o Senhor tem feito renovar-se sobre a nossa vida as Tuas misericórdias, Pai, a cada manhã. E cada instante que o Senhor nos dá. O Senhor nos renova em força, nos renova em graça, Pai. Nos renova em sabedoria. E pedimos a Deus que nos ajude a fazermos uso devido e adequado de todas essas bênçãos, Pai. Nos conduza, Senhor, mais uma vez nesse momento. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o Quarteto Gileade e voltamos para meditar na palavra de Deus. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E para Nova Jerusalém é pensar um pouco além da realidade do nosso tempo, da realidade do nosso dia a dia. Eu vou fazer a leitura em Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. E vamos refletir um pouco na palavra do Senhor aqui. Ela diz: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Hoje é o dia
nacional do adolescente. A adolescência é uma fase, é um período difícil da vida de cada um daqueles que estão nela ou já passaram por ela. É difícil porque é uma fase em que as escolhas elas começam a surgir, exigir de nós decisões, e decisões que nem sempre nos encontramos preparados para tomar, mas temos que tomar. Escolhas que temos que fazer. E as escolhas que fizermos nesta época refletirá de maneira direta na nossa juventude e também, em tantos e tantos casos, na nossa maturidade. Portanto, é um momento crucial, importante e fundamental da nossa vida. Irmãos, nós vivemos um período hoje em que a adolescência tem sido vivida de uma maneira absolutamente livre em muitos aspectos. Uma liberdade que entendem ter sido conquistadas por certa autonomia que muitos passaram a ter, ou pela liberdade que passaram a ter, o que era diferente há algumas décadas atrás. Um momento de escolha, um momento de decisões, um momento em que se esconde atrás de uma cortina muitas situações que não se quer ver diante de si. Por quanto tempo alguém consegue enganar-se a si mesmo? Falar em escolhas é falar de um momento particular, sim, mas não apenas do momento onde dos 12 aos 17 anos se tem segmentos para uma vida toda em decisões difíceis. Mas todo tempo, todo instante, a vida nos coloca diante de situações e circunstâncias que temos que tomar decisões, que temos que afirmar ou negar muitos valores, muitas situações, negar até mesmo muitos relacionamentos. Meus irmãos, o texto que temos em mãos, eu quero particularmente tomá-lo aqui, o apóstolo Paulo está confrontando os nossos irmãos da igreja da Galácia e diante de um quadro onde olhavam para a sua vida no dia a dia com relação a vários aspectos e muitos, até mesmo vivendo a fé cristã, quiseram somar-se à sua relação de fé valores que não eram necessários para que pudessem viver a novidade de vida em Cristo Jesus. Valores que já haviam sido cumpridos perfeitamente em Cristo, ou que tiveram o seu momento na história, o seu momento presente em uma outra época e que agora já não se fazia mais necessário. Pensando sobre isso, nós observamos, meus irmãos, que a questão de olharmos por algo que colocamos atrás da cortina mostra uma situação de um engano próprio, uma situação onde muitas e muitas vezes nós queremos tapar o sol com uma peneira ou queremos nos auto-enganar. O que Paulo diz aqui é que o engano, ele acontece essencialmente, meus irmãos, na relação que temos para com o ser de Deus. William Hendrickson, quando comenta esse texto, ele diz que essa situação é uma situação que envolve não apenas os crentes, mas que envolve também os ímpios. Envolve também aqueles que não têm e não firmaram um relacionamento com o Senhor. E desta forma, nós vemos, meus irmãos, que
o auto-engano acontece quando nós podemos desprezar as leis que Deus estabeleceu para que a vida humana fosse regida. Deus estabeleceu valores que são parte do seu próprio caráter, parte do seu próprio ser, parte da sua própria identidade como Deus. E desta forma, ele deu a conhecer-nos esses valores. E nós vemos isso quando as Escrituras nos afirmam que Deus ele colocou algo dentro do nosso coração que dá-nos o sentido, a noção do certo ou do errado, do bom e do mal, e que foi distorcida pela nossa condição de pecado depois da desobediência à vida para com Deus no Éden. Desta forma, a noção do certo e errado, bem e mal, passou a ser uma noção subjetiva, uma noção de grupos, uma noção de momentos, uma situação de sociedade local ou de sociedade global. E em cima desses valores, leis são criadas, leis deixam de ser criadas, porque cada momento determina aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é correto, aquilo que não é correto. O que é mal em uma época, em outra época pode não ser tão mal assim. O que é certo em um período, em um momento, em um instante, pode receber novas leis dizendo que agora já não está errado. E assim, a humanidade caminha de lei em lei, de momentos em momentos, tentando ajustar o que Deus colocou dentro de nós como um sentido de certo, errado, bem ou mal. O fato é que, no meio de tudo isso, meus irmãos, Deus deixou-nos a sua vontade, o seu querer, as suas leis, e essas leis, não importa se sejamos pessoas confiantes em Deus ou não, pessoas mais dedicadas a Ele ou menos dedicadas a Ele, pessoas que vivem numa profunda maldade ou não vivem uma profunda maldade segundo a relação social dentro do que ele pode causar às pessoas que estão próximas de si. Meus irmãos, pensando no auto-engano, primeiro, nós nos auto-enganamos quando nós pensamos que podemos zombar das leis que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu normas, Deus estabeleceu valores para que nós, como pessoas e seres humanos, vivamos e vivamos bem. Vivamos bem em duas relações. Acima de tudo, na relação com Ele, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não se dá e não se sujeita à maneira como nós entendemos que devemos nos relacionar com Ele. Ele próprio definiu como deve ser esta relação, como deve ser este relacionamento. Um relacionamento onde ele tenha a prioridade, onde ele tenha a primazia, um relacionamento onde nós não tentemos substituí-lo por outros valores, um relacionamento de um amor único, direcionado absolutamente na sua plenitude a Ele, o Deus Todo-Poderoso. E mostra, meus irmãos, que nós vivemos com as pessoas e que nós precisamos de limites, nós precisamos nos respeitar. Diz que a nossa liberdade acaba quando começa a do nosso semelhante. Isso mostra, meus irmãos, que há uma relação de valores, de igualdade, uma relação de respeito que tem que ser estabelecida. E para isso Deus estabeleceu valores, estabeleceu regras também que precisam ser seguidas. Regras tais que Deus precisou colocar de forma a nos atingir, caso venhamos a violar aquele direito do bem-estar, ou do viver bem do nosso semelhante.
Irmãos, as leis de Deus, elas continuam existindo. E dessa forma, nós não vamos nunca conseguir driblar as leis de Deus e viver como se ela não existisse. O apóstolo Paulo dá um exemplo. O exemplo do apóstolo Paulo, ele é bem claro. E ele usa aqui a lei da natureza. Ele diz que nós não podemos quebrar as leis da natureza. Não dá. Irmãos, imaginemos nós como agricultores. Ou imagine a situação de um grande agricultor, do pequeno agricultor. Ele vem, prepara a terra, arruma tudo, espera o período bom para o plantio e ali ele semeia grãos de milho. O que ele espera no final dessa colheita, senão milho? Meus irmãos, se ele semeia milho esperando colher feijão, tentando driblar a lei da colheita, ele vai sofrer uma tremenda decepção. E se ele semear milho, o resultado vai ser milho colhido. Se ele semear abóbora, ele vai ter abóbora como resultado. Se ele semear trigo, o trigo será o resultado. E assim sucessivamente. É uma regra natural da colheita e Deus estabeleceu assim. Planta-se, colhe-se. E o apóstolo Paulo, ele, quando trata com aqueles nossos irmãos da Galácia, ele diz: não tentem brincar com Deus, porque as leis de Deus, elas não podem ser quebradas. Leis para a natureza que ele criou, lei para os seres humanos que também ele criou. Irmãos, essa palavra zombar, ela vai nos dar um sentido muito próximo de desconsideração. Desconsiderar as leis de Deus é o mesmo que zombar de Deus. É o mesmo que chegar e virar as costas para o Senhor. É o mesmo que dizer que as suas leis, elas não servem para nada, elas não funcionam, elas não valem. Isso aconteceu no Velho Testamento, quando os profetas vieram trazer a mensagem do Senhor ao povo, e o povo virou as costas para os profetas. Quando nós viramos as costas para as verdades reveladas de Deus, nós, meus irmãos, zombamos de Deus e nós, sem dúvida nenhuma, caímos numa situação de auto-engano, achando que não haverá consequência e que não haverá resultado. O apóstolo Paulo afirma que aqueles nossos irmãos haveriam de colher o que eles semearam. E esta regra não é uma regra apenas para os nossos irmãos do passado na região da Galácia. É, irmãos, valor revelado a nós no presente, aqueles que virão depois de nós no futuro e aqueles que vieram antes dos nossos irmãos da região da Galácia. É valor para todos. O que o apóstolo Paulo está fazendo, inspirado por Deus, é dar-nos a conhecer algo que já conhecemos, mas que quer chamar a atenção para que nós não incorramos no erro de virarmos as costas para Deus e caminharmos numa religiosidade e considerarmos alguns aspectos dispensando o outro. Parece-nos que aqui há um forte indício de que havia uma questão de investimento. Uma questão de investimento monetário mesmo. O verso 6 diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aqui nos
dá uma ideia de uma catequese onde os valores da fé eram ensinados por algumas pessoas, e esse fazer participante de todas as coisas boas significa auxílio, ajuda, remuneração, algo nesse sentido. Se sendo assim, nós temos duas questões, uma questão geral e uma questão, meus irmãos, específica. A questão geral significa que há uma situação geral onde se deve ter os olhos alargados para a relação do reino de Deus. E para uma questão próxima, imediata, diz respeito àquela situação em particular que acontecia dentro da igreja da Galácia, entre os nossos irmãos ali. O apóstolo Paulo diz: toma cuidado, porque a colheita é resultado da semeadura. Primeiro, ele aborda a questão da carne. Ele diz: aquele que semear para a carne. Bem, carne aqui diz respeito àquilo que não se liga ao ser de Deus. Não é o material, mas aquilo que liga-se ao coração humano, desligado esse coração da verdade do próprio Deus. Viver para a carne significa deixar a vida seguir o curso natural dela. Isso não é bom? Bem, sim, é bom seguir o curso natural e ela vai seguir. Mas o curso natural aqui diz respeito, meus irmãos, ao curso da vida da humanidade, do ser humano, a nossa vida antes do encontro com Deus. Seguir o curso da vida distante do Senhor. Viver o curso da vida voltando-se a si mesmo, ao seu próprio coração, à sua própria vontade, voltando o seu pensamento apenas para o presente, sem que a eternidade seja pensada da maneira como as Escrituras nos apresentam. Viver apenas o aqui e o agora, sem pensar no amanhã, sem pensar nos valores que envolvem a vida como Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos para isso, nós pensamos em trabalho, pensamos em família, comer, beber, autorrealização, não é? São valores legítimos. Mas, meus irmãos, não apenas esta situação natural e normal, mas aqueles desejos do coração no meio de tudo isso, que fazem com que haja centralidade dentro da própria vida nesses valores apenas. Se nós fizermos um link com o que Paulo havia dito um pouco antes, nós vamos observar aqui que ele fala sobre as obras que provêm da natureza, do desejo, da vontade das pessoas. E ele diz: são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Coisas semelhantes a estas. Quem semeia, meus irmãos, esse tipo de semente, não espere colher algo que seja bom. É semear erva daninha no meio da roça. É semear praga no meio do canteiro. Vai chegar uma hora, meus irmãos, que o canteiro vai ser sufocado por toda aquela erva daninha, vai ser sufocado por essas sementes ruins que agora vão brotar e vão virar uma planta frondosa, uma planta grande. E, meus irmãos,
O que Paulo está afirmando aqui é que isso não dá certo. Tem algumas coisas aqui que são simples. Vejam só, nós podemos afirmar que prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria, isso não faz parte da nossa vida. Não é do comum de cada um de nós. Mas veja, inimizade, ciúme, ira. Ira não diz respeito a estar descontente com alguma coisa, né? Mas aquele que anda o tempo todo descontente com tudo, dissensões, facções, divisões, inveja, bebedice, né? Bebedice, a pessoa bebe, se embriaga. Olha que interessante, glutonaria. Tudo isto e coisas semelhantes a estas, o apóstolo Paulo diz que são sementes semeadas para a carne. Isso significa viver como se Deus não existisse, meus irmãos. Pessoas que dedicam-se apenas a pensar em diversão, sucesso pessoal, no mamon, o Deus dinheiro e coisas que caminham além disso. Observem que Deus não disse que tudo isso está errado. Ele disse que o amor a isto tudo está errado, porque quando o amor a isso tudo é maior do que o amor que existe para com Deus, caímos lá atrás na idolatria. Quebramos os mandamentos da lei de Deus e podem ter certeza de que isso trará, sim, sérias consequências para a vida de qualquer pessoa, quer seja uma pessoa ímpia, quer seja uma pessoa crente em Cristo Jesus. Irmãos, não é uma questão simplesmente de fazer alguma coisa. Esses atos são atos que se externam, porque eles brotam de dentro do coração, ou eles revelam o coração. A sabedoria de Salomão disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, não é cuidar simplesmente por aquilo que as pessoas podem ver, mas é cuidar por aquilo que Deus vê. Aquele que sonda mentes e corações. Aquele que olha para o interior de cada um de nós. Aquele, meus irmãos, que diferente dos homens que veem a aparência, é aquele que vê o coração. Então, se semear na carne, segundo Paulo, é deixar seguir o curso da nossa natureza pecaminosa ou da nossa inclinação pecaminosa, não fazermos conta disso e darmos vazão a isso. Semear no Espírito significa dar vazão à ação do Espírito dentro da nossa vida. Deixar que o Espírito siga, usando um paralelo, naturalmente o seu curso na vida de cada um daqueles que são os filhos de Deus. Irmãos, isso significa viver, acima de tudo, segundo o que as Escrituras apresentam para nós como valores, né? Diz: o fruto do Espírito veja como muda. O fruto do Espírito, o Espírito trabalha não para que haja inveja, idolatria, facção, glutonaria, bebedice. Não para que haja discórdia, ira, ciúmes, dissensão, facção, não. O Espírito trabalha no seu curso natural para que haja no nosso coração amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Ele diz que contra essas coisas não existe lei. Então, o Espírito, no seu curso natural de ação,
ele trabalha esses valores em nosso coração. E temos algo que é muito forte, porque a vontade de Deus luta contra a nossa vontade contra a vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus é maior, sim, mas ele permite que seja resistida, por isso ele nos permite pecar. Meus irmãos, aqui, no contexto mais próximo, significa investir nas pessoas que foram seus instrutores. Num contexto maior, significa investir no reino de Deus. E aqui está falando de recursos pecuniários também. Falando de dinheiro mesmo. E esse investimento no reino de Deus mostra, meus irmãos, o quanto de fato há um coração convertido ao Senhor. Porque um exemplo de um coração convertido ao Senhor é um bolso liberal. Não é jogar dinheiro fora, absolutamente. Mas alguém que tem o seu coração preso ao reino de Deus e não ao reino deste mundo, onde a ganância, onde a avareza, que é a idolatria, se fazem presente e tomam conta da vida. Onde o Deus se torna não o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus Mamon. Não significa pegar tudo que tem e jogar fora, absolutamente, mas mudar o amor dentro do próprio coração. Administrar como um bom mordomo de Cristo todos os valores que ele coloca em nossas próprias mãos. Uma vida administrada pelo Espírito trará a vida eterna. Por favor, não vamos pensar aqui em vida eterna como resultado de obras realizadas por nós. Não é nada disso que o apóstolo está afirmando aqui. E não é o que afirmo aqui, meus irmãos. Mas uma vida que semeia segundo o Espírito é uma vida que só está externando a eternidade que está presente em seu coração. A vida eterna, ela virá como resultado final de uma vida, meus irmãos, que é dedicada a Deus, porque ela foi transformada pelo Senhor. Então vamos nos lembrar que não conseguimos fazer nada que não seja a vontade de Deus que nos leve a uma situação de auto-engano. Se não for a vontade de Deus, nós estaremos nos enganando. Estaremos tentando viver como se Deus não existisse. E viver como se Deus não existisse, sabendo da sua existência, meus irmãos, é viver de uma forma que não dará certo. Eu creio que todos já viveram algum tipo de experiência que, voltando atrás, se pudesse, diria, eu não faria desta forma. Faria de uma forma diferente. Não é possível. Então, as decisões são no agora, no presente. Não viva como se Deus não existisse, porque isso significa zombar de Deus. E zombar de Deus vai trazer como resultado, sim, peso para a eternidade em nossas vidas. Porque o que fazemos aqui, meus irmãos, não ficará esquecido. O que fazemos aqui levaremos conosco diante do Deus Todo-Poderoso, a quem nós teremos que prestar contas. Que Ele abençoe a nossa vida, que Ele nos fortaleça, que Ele nos sustente na pessoa amada de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Nós vamos orar, encerrar com a bênção, o coral luz, logo depois, louvando ao nosso Deus. Nosso Pai, temos diante de nós situações que nos desafiam o tempo todo. Nos desafiam diante das escolhas que temos para fazer.
escolhas que nem sempre fazemos da maneira correta. E pedimos perdão. Sabemos, nosso Deus, que isso trará sobre nós consequência diante do Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma viver como se o Senhor não existisse, porque isso é zombar do Senhor, e o Senhor tem dito através do apóstolo Paulo que aquilo que plantarmos, exatamente o que colheremos. Lei criada pelo Senhor, a lei da natureza, a lei da agricultura, a lei da nossa própria vida. Deus, pedimos a bênção sobre a vida dos nossos adolescentes. Senhor, abençoe a cada um deles e que os nossos adolescentes que têm crescido segundo a Tua palavra, que tomem sempre decisões maduras e seguras para que não se arrependam no seu amanhã das decisões plantadas no presente. Porque, Senhor, essa será a colheita que acontecerá. Abençoe-os. E use, Senhor, a cada um de nós, os teus filhos já amadurecidos, para servirmos, Pai, de guias, de orientadores, de conselheiros, de instrutores, desses que precisam de orientação. Guarde, Senhor, a nossa vida. E pedimos, continue a restaurar tantas pessoas que estão se restabelecendo. Mais uma vez pedimos, Senhor, nesse dia, conforte o coração das famílias que se veem lutadas. Pai, abrevie o tempo final desse momento difícil que nós estamos vivendo. Cuide da nossa família, cuide do nosso lar. Pedimos, Senhor, gratos pela bênção cuidadosa do Senhor, através da pessoa amada de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família, com o seu lar, e alcance a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus renove a sua vida.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, 6. Você chega ao aeroporto e vai despachar a sua bagagem. Às vezes a pessoa pergunta: qual é o seu destino final? Bem, se é comigo, eu logo responderia: o céu. O atendente poderia argumentar respondendo: sinto muito, mas não posso despachar a sua mala para lá. Eu replicaria dizendo que a pergunta que ele me fez só caberia essa resposta. Concorda comigo? A verdade é que todos nós temos um destino final. Observe que a última frase do Salmo 23 é: para todo o sempre. Todos têm um destino eterno. Neste mundo, podemos viver 70, 80 ou, quem sabe, até passar disso. Mas esse tempo não é nada comparado à eternidade. Pense em 1 milhão de anos. Pensou? Que tal 1 bilhão ou talvez 1 trilhão de anos? Isso é simplesmente incompreensível. Pois é, a eternidade também é incompreensível. Pois para quem adentrou os seus portões, depois de passar 1 trilhão de anos, ela apenas começou. O desejo de Deus é que o seu destino final seja o céu. Quando você sair do vale da sombra da morte, meu desejo também é que você vá para a casa do bom pastor. A vida é uma jornada que prepara todos para o destino final. Ao encerrarmos as reflexões do Salmo 23, alguns pontos maravilhosamente encorajadores devem dar a todos nós que conhecemos o pastor vitória sobre a preocupação, a depressão e a ansiedade.